amiga, meu amigo, para o criador de conteúdo, se você for depender só da publicidade, não dá. Então, minha amiga, meu amigo, eu peço a você que apoie o Blog da Cidadania se puder, se você tiver recurso. Só peço a você que tenha paciência com esses minutinhos. Eu tenho que deixar o vídeo aqui para que as pessoas que vão chegando, que não conhecem o canal, vejam este vídeo. Se você já viu, pula o código Pix, o QR Code, aqui na tela. Eu quero agradecer muito ao Eduardo Guimarães, ao Blog da Cidadania. O Eduardo tem o Blog da Cidadania, que é um blog muito importante, que tem milhares de seguidores, já prestou grandes serviços. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte: você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo, que eu serei parceiro nessa luta também. O Prêmio IBEST 2025 de melhor canal de política tem já mais de 30, cerca de 30 escolhidos, e vários canais conhecidos de direita e de esquerda disputam o prêmio. O Blog da Cidadania, excluindo os que passaram automaticamente para este ano por terem ficado entre os 5 mais votados ano passado, no ranking dos que vão disputar, o Blog da Cidadania está em primeiro. O que é ruim é um canal de direita, não é? Porque todos os canais de direita estão subindo forte. Você pode ver que onde tem a setinha para cima, verdinha, é canal de direita. Só canais de direita. Os canais de esquerda, praticamente todos estão indo para baixo ou estagnados. Então aí, se você puder, vote no iBest, no Blog da Cidadania, e o link está na descrição do vídeo. Muito obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 12 de maio de 2025. São 19 horas. Minha amiga, meu amigo, disparou o alarme antidelação de Jair Bolsonaro, do bolsonarismo. Aliados e a família estão num clima de barata voa por conta de que chegou ao ponto de uma delação coletiva acontecer contra o Bolsonaro. Eu explico. Pessoas como Carla Zambelli, o general Mário Fernandes e o general Braga Neto, esses três, pelo menos, estão em ponto de delatar, porque a eles não resta mais nada. Você viu que no final da tarde de ontem, o Eduardo Bolsonaro divulgou um vídeo, aliás, ao longo do fim de semana, o Eduardo Bolsonaro e alguns outros bolsonaristas divulgaram vídeos, imagens, postagens, pedindo que façam para Carla Zambelli a mesma coisa que fizeram para Ramagem na Câmara dos Deputados, que é ele também, ele próprio, um dos candidatos à delação. A gente sabe que a Carla Zambelli não tem a confiança de Bolsonaro e o Ramagem muito menos. Ele gravou, sem o Bolsonaro saber, inclusive, reuniões com ele. E o Ramagem é por exemplo, que ele corre o risco de pegar penas iguais à do Bolsonaro. Ele, Braga Neto, serão penas de 40 anos de prisão. Ramagem. Mário Fernandes, agora a Folha de São Paulo divulga que o Juca do plano Punhal Verde e Amarelo era o José Dirceu, né? E há uma montanha de provas. Nessa matéria que a Folha de São Paulo publicou agora há pouco e que você vai ver nesta edição, há um monte de provas contra o Mário Fernandes. Também é outro que a única esperança dele é delatar. O Braga Neto, de qualquer forma, a única esperança dele é delatar, porque ele inclusive deve ser mais velho que o Bolsonaro e, uma vez condenado, acabou a vida dele, junto com a do Bolsonaro. E a Carla Zambelli, o Bolsonaro tem feito pouco dela, tem desprezado a Carla Zambelli, e de repente eles querem que o Congresso, o Eduardo Bolsonaro aparece propondo que o Congresso faça para Carla Zambelli o que fez para o Ramagem. E tudo o que está sendo feito é porque essa gente sabe demais.
E a Carla Zambelli tem um motivo adicional para delatar o Bolsonaro, porque ele a estava tratando muito mal. Mas não é só isso. Veja só, a Carla Zambelli vai pegar uma pena que, em comparação com os outros, é pequena. Pelo menos o que há até agora contra ela são 10 anos de prisão. Ela vai cumprir 1/6 em regime fechado, é menos de 2 anos. Mas também, primeiro que há outros casos contra ela que podem render prisão. E, em segundo lugar, tem alguma coisa relativa à vingança. Então, realmente, o alarme antidelação de Bolsonaro disparou e o clima de barata voa está instalado no bolsonarismo. Vamos ver esses dados que eu separei para mostrar para você. Você não vai combater a criminalidade, não vai entender, com pombinhas por aí. Então isso aí, essa medida que nós tomamos, ajudou. Agora, aquela imagem, da forma que foi usada, a Carla Zambelli perseguindo o cara lá. Aquilo é muito forte. Aquilo. Teve gente, olha, o Bolsonaro defende armamento. Então o pessoal, mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. São Paulo estava bem aqui, né? A gente estava com 20 pontos. Quase 2 milhões, né? Foi. E aí o que acontece? A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. Você perde 5 pontos, quer dizer, a sua diferença é de 20 para 10 pontos. Que é 5. Zambelli. Calma aí, ó. Carla Zambelli aqui, ó. Calma aí. E se quiser mandar um recado para o STF, também poderia ser votada a suspensão, né, do processo contra a deputada Carla Zambelli. Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, gravou uma reunião com Jair Bolsonaro, onde discutiram o uso da ABIN para blindar o senador Flávio Bolsonaro de investigações sobre um esquema de rachadinha. A gravação, obtida no computador da ABIN, usado por Ramagem, revela que o ex-presidente deu aval a abrir procedimentos disciplinares contra auditores fiscais que investigavam Flávio por desvio de recurso público. Esse troço fechadíssimo, pegar gente com confiança desse. E começa a ver sozinho, então. E deixar bem claro, nunca sabe alguém está gravando alguma coisa, que nós não estamos. Se a gente for pegar no detalhe desse plano, que vocês já fizeram aqui no programa essa consideração, quem seria o grande beneficiado? Segundo o plano do general Mário Fernandes, supostamente do general Mário Fernandes, né? Eu não quero fazer acusação sem que haja efetivamente a comprovação disso tudo, que é uma acusação muito grave. Quem seria beneficiado seria uma junta que seria criada após a ação lá, a Operação Punhal Verde e Amarelo. E nessa junta não estava... Como você vê, quem tem motivo para delatar Bolsonaro são todos eles e mais o Ramagem, que não está na foto lá da imagem do vídeo, mas o Ramagem também é outro, que inclusive deu uma de traíra com o Bolsonaro, gravou uma reunião sem ele saber. Bolsonaro culpa a Carla Zambelli numa manifestação de 7 de setembro do ano passado e de 24 de fevereiro do ano passado. Ele não deixou ela sair no carro de som, ela só não brigou com ele ainda, porque ela sabe que ia se queimar com o bolsonarismo. Mas se ela estiver indo para a cadeia, minha amiga, meu amigo, aí a coisa muda de figura, né? E aqui, você veja só que só voltando um pouquinho aqui o caso da Carla Zambelli, você viu, de repente o Eduardo Bolsonaro quer fazer um processo na Câmara igual ao do Ramagem para Carla Zambelli. Aliás, por que ele fez para o Ramagem? Por que fizeram aquilo para o Ramagem? Por que o Bolsonaro, sabendo que o Ramagem ia perder a eleição no Rio de Janeiro, assim mesmo bancou a candidatura dele? Bom, o José Dirceu era o alvo do plano Punhal Verde e Amarelo com o nome Juca, que ninguém sabia, agora ficou claro, né? Essa reportagem saiu agora à tarde. O plano Punhal Verde e Amarelo, elaborado pelo general Mário Fernandes para o assassinato de autoridades na trama golpista de 2022, usou o codinome Juca para se referir a José Dirceu. O nome do José Dirceu como foco da operação militar foi confirmado por 2 pessoas. Veja, o plano do general previa uma ação militar clandestina para matar Lula, Moraes e Alckmin, e o codinome Jeca era atribuído a Lula. Ao longo das apurações, a Polícia Federal cogitava que Dirceu podia ser o alvo.
E então aí o caso do general Mário Fernandes é muito grave, né? Tanto que a família dele pressiona o general a fechar a delação. Porque esse general ele é um dos casos mais graves depois do Bolsonaro. É pena de prisão de 40 anos. Já é um homem aí de quase 60 anos, ele sai com 100 anos da prisão. Mesmo que saia com um sexto da pena, sai com uns 80 aí, não é? Aí você tem também o caso do Ramagem, que grava o Bolsonaro sem autorização dele, e depois o Bolsonaro fica sabendo isso pela imprensa, não é? Quer dizer, o Mário Fernandes, o Ramagem não é nada bobo, né? Ainda assim, apesar da traição de Ramagem a gravar a reunião com o Bolsonaro indica ele para o governo do Rio, sabendo que ele ia perder. Ele foi do começo ao fim lá atrás. Bolsonaro podia ter conseguido um candidato melhor, podia ter botado um dos filhos, o Carlos Bolsonaro, teria ganhado a eleição no Rio, mas indicou Ramagem. Talvez medo do que ele tem para dizer, não é? O Bolsonaro ignorou a gravação da reunião e bancou Ramagem no Rio. A derrota cachapante no Rio só não foi para frente porque agora o Ramagem, inclusive, ganhou essa medida maluca da Câmara dos Deputados. Bom, a família do Braga Neto também quer que ele delate o Bolsonaro. E a família dele teme que o Bolsonaro jogue aos leões. E aí você viu o advogado do Bolsonaro acusando o Mário Fernandes, acusando o Braga Neto. Então, minha amiga, meu amigo, está um clima de barata voa no bolsonarismo, porque conforme, agora o caso da Carla Zambelli, por exemplo, que essa situação dela é muito grave, ela está condenada já a 10 anos de prisão, são 2 anos em cana, e ela tem muito rancor guardado. E esses generais todos vão ficar até a morte na prisão para não entregar alguma coisa como o Bolsonaro, apesar que eles precisam ter algum fato novo. Porque se for aquilo que a Polícia Federal já sabe, não vai querer. Né? Não vai querer fazer acordo de delação com eles. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.